O programa ABP-TV já vai começar, mas antes, veja o que você pode fazer para receber uma notificação quando estivermos ao vivo. Se você estiver no celular, clique nos 3 pontos que aparecem no canto superior do player e ative as notificações. Caso esteja no computador, clique na transmissão. Ao lado da página, clique na seta direita. Outra seta irá aparecer no canto superior. Clique e ative as notificações. Se já ativou, continue assistindo. Bom programa! Muito boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, o programa ABP-TV. E hoje com um tema mais do que interessante, imputabilidade penal e psiquiatria. Quem estará conosco direto de São Paulo, doutora Hilda Morana. Em Porto Alegre nós temos 2 participantes, doutora Lisiet Teles e doutor Paulo Blanc. Você também pode participar deste programa, mas antes, assista um pequeno vídeo sobre esse tema. De acordo com o Código Penal brasileiro, estão isentos de pena aqueles que, por doença mental, entre outros fatores, são capazes de compreender o caráter ilícito de suas ações ao tempo do ato. Além disso, a doença mental também pode ser fator de redução de 1 a 2/3 da pena. Tais assertivas influenciam diretamente na atuação do psiquiatra forense, perito criminal ou não. A prática psiquiátrico-forense exige amplo conhecimento e experiência psiquiátrica, bem como sólido embasamento jurídico, como afirma a coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da ABP, doutora Lisiet Teles. É isso aí, realmente muito interessante o tema. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, muito obrigado pela audiência. Aproveite esse espaço de comentários aqui para mandar a sua pergunta, mandar a sua contribuição. E você que está participando através do site da ABP, o Diego vai lhe mostrar como participar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, o seu e-mail, diga se você é associado ou não da ABP e preencha com a sua mensagem. Participe dos debates ao vivo do programa ABP-TV. É isso aí, participe, fortaleça cada vez mais esse canal de educação continuada e de comunicação. Vou botar meu primeiro boa noite, vamos primeiro para São Paulo falar com a doutora Hilda Morana. Boa noite, doutora. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Em nome de toda a equipe da ABP, agradeço muito a sua participação voluntária nessa noite, doutora. E vou lhe perguntar o que é a imputabilidade penal e a que ela se refere. A imputabilidade penal é o perito que vai fazer o laudo de imputabilidade. Isso quando o delegado, o promotor ou juiz percebe no periciando que cometeu um crime, que ele tem alguma alteração mental. Se ele tem alguma alteração mental, alguma doença mental, desenvolvimento mental retardado, ou uma perturbação da saúde mental, ele não pode cumprir pena, né? Então, ele é inimputável, ele não pode cumprir uma pena se ele é doente mental, tem um desenvolvimento mental retardado. E a pena é diminuída de 1 a 2/3 se ele tem parcialmente, ou não inteiramente, a capacidade de entender e de se determinar. Então, a imputabilidade penal se refere a se ele pode ou não cumprir a pena. Se ele não pode cumprir a pena, o juiz vai determinar que ele seja encaminhado não para um presídio, porque ele doente mental, retardado mental, ele não vai entender o que ele está fazendo no presídio, e a pena é transformada em medida de segurança. O que é isso? Ele vai ser tratado no hospital de custódia e tratamento, ou, dependendo do caso, no ambulatório de saúde mental. Então, a imputabilidade se refere a se ele tem capacidade ou não
de cumprir a pena, e isso tudo está previsto no artigo 26 do Código Penal. Muito obrigado, doutora Hilda. Vamos descer agora para Porto Alegre, falar com a doutora Lizia Teles. Prazer em revê-la, nos encontramos lá no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Em nome de toda a equipe da ABP, também agradeço a sua participação voluntária, doutora. Obrigada, boa noite, Valdir, boa noite aos colegas, a todos que nos ouvem. Também é um grande prazer poder voltar para esse programa, né, pela sua utilidade, enfim, sempre preocupado em manter os nossos colegas atualizados. Doutora, eu vou lhe passar a pergunta aqui da Andréa Romani. Ela pergunta como se dá a parceria entre o psiquiatra e o psicólogo na área forense. De que forma há uma atuação em equipe? A professora Hilda começou a contar, né, como é que nós fizemos essa avaliação da imputabilidade. Normalmente existe uma determinação judicial, o juiz então instaura o incidente de insanidade mental, o processo vai parar, e essa pessoa então é encaminhada para uma avaliação por um psiquiatra forense, né, perito oficial, enfim, de confiança do juiz, e o psiquiatra forense vai conduzir essa avaliação baseado toda na criminogênese, enfim, numa avaliação bem apurada dos autos do processo, entrevista com essa pessoa supostamente portador de alguma doença mental, eventualmente é necessário também algumas informações objetivas de algum familiar ou algum outro informante que o perito sinta necessidade, que possa contribuir com essa avaliação, e mesmo algumas vezes a indicação de uma testagem, né? Então se solicita também, muitas vezes, a perícia psicológica, né? No sentido de que elas vão poder participar, nos dando contribuições em relação à aplicação de alguns testes. Por exemplo, se a gente suspeita que essa pessoa tenha um retardo mental, né, e para poder fechar esse diagnóstico e até poder quantificar o grau de déficit dessa pessoa, nós vamos pedir o setor de psicologia, então, da instituição forense, né, então faça esse tipo de testagem para nós. Doutora Lizia, vamos continuar em Porto Alegre falando com o doutor Paulo Blanc, o qual quero agradecer muito a participação voluntária e dar o meu primeiro boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo hoje. Doutor Paulo, vamos responder aqui ao Gabriel Menezes, que ele fez a pergunta através do Facebook. Ele pergunta quanto tempo médio o perito leva para concluir esse documento, acredito que seja o laudo, né? Isso é muito relativo. A perícia psiquiátrica, ela é uma perícia retrospectiva, né? Ou seja, a avaliação do psiquiatra perito olha para trás desde o momento da prática do delito, da prática do crime e os antecedentes daquela pessoa até chegar à prática criminosa, a ação em si. Então é uma avaliação muito extensa, que avalia todos os aspectos da vida pregressa daquela pessoa que está sendo avaliada, não só a pessoa especificamente, mas todo o aspecto social, contexto social no qual aquela pessoa vive, seus familiares, seus amigos, sua vida de relação, sua vida de trabalho, o tipo de lazer, enfim. A gente tem que conhecer a pessoa, o perito psiquiatra, quando avalia a imputabilidade de alguém que cometeu um delito, tem que avaliar o todo de uma pessoa. O quanto extensa possa ser a avaliação do perito psiquiatra, melhor será a conclusão da sua perícia, porque ele vai ter mais elementos para avaliar aquela pessoa, inclusive no momento da prática do delito. Então é muito relativo o tempo que demora. Isso pode ser feito numa entrevista, em 2, em 3, depende da demanda que haja para o perito psiquiatra concluir e ter uma certa, digamos, ter certeza da sua conclusão. Ok, vamos falar da doutora Hilda Morana, teve um problema de sinal com o doutor Paulo Blanc. Doutora Hilda, vamos responder aqui ao Ivaldo Siqueira Morim. Ele pergunta qual o critério usado para diagnóstico em criminoso que comete crime sendo de responsabilidade do perito, sendo uma faceta na defesa. Nos dias atuais, é fácil encenar ato insano? Não é fácil para o psiquiatra forense acostumado a trabalhar em perícia. Por isso, a psiquiatria forense é um campo de atuação. A gente faz uma prova na Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente tem um título específico e todo um treinamento para isso.
Não é qualquer psiquiatra que faz. E o sujeito, ele tenta, o criminoso, ele tenta se passar por doente mental, né, para que ele não pegue uma prisão e pegue o hospital de custódia. O que não é bom para ele, porque numa prisão ele vai ter o tempo de crime determinado pelo juiz. No hospital de custódia, ele só sai se um psiquiatra que trabalha no hospital achar que ele está apto a voltar à sociedade, que é um exame chamado cessação de periculosidade. E muitas vezes, quando o indivíduo matou mais de uma pessoa, qual é o psiquiatra que vai dizer, olha, ele está apto para voltar e ele tem cessado a sua periculosidade, né? Isso pode acabar virando uma prisão perpétua. Mas os advogados e os pericianos, eles costumam, sim, achar que tentar enganar o perito dizendo que estão loucos. Por outro lado, também, agora eu estou atendendo o pessoal do CDP, lá na Santa Casa, que é a cadeia de detenção provisória. Eles estavam em surto psicótico, mataram a mãe, mataram o pai, mataram o irmão, mataram alguém de casa, porque estava em surto, estava ouvindo vozes, estava em delírio. Aí eles são presos, não estão medicados e matam um colega de cela. Aí eles saem do surto, porque um surto medicado, ele vai durar aí um certo tempo. Eles saem do surto e falam, olha, doutora, eu não estava louco não, viu? Porque ele sabe que vai para o hospital de custódia e vai ser muito difícil ele sair do hospital de custódia, que ele tem pelo menos 2 mortes. Então, aí eles tentam enganar o contrário. Olha, eu não estava louco não, foi um desentendimento. E, de fato, ele estava doente. Muito obrigado, doutora Hilda. Interessante. Doutora Lizia Teles, vamos responder aqui ao Daniel Titonelli Juste. Ele pergunta como lidar com possíveis pressões sofridas por facções criminosas que esperam um laudo favorável de um réu. O perito tem toda uma formação, como a Hilda havia colocado antes, né? E toda uma neutralidade em função da própria atuação dele, né, para, digamos assim, trabalhar de uma forma isenta, sem se contaminar por pressões, sem se contaminar, digamos assim, até por sentimentos eventualmente adversos, né, como se está fazendo uma prática na área criminal. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que praticam delitos, digamos assim, cruéis, delitos que envolvem crianças, delitos sexuais. Isso, obviamente, mobiliza uma série de sentimentos, né, então, assim, faz parte da formação do psiquiatra forense saber lidar com esse tipo, digamos, de sentimento, né, de ameaças, enfim, de risco mesmo que existe na nossa profissão, né, e, digamos assim, mantendo sempre a isenção e a neutralidade, né, no sentido de manter a nossa posição como médicos, como avaliadores, né. E, felizmente, não nos cabe, digamos assim, um encaminhamento, né, do ponto de vista judicial. Nos cabe fazer essa avaliação, né, fornecer à justiça todos, digamos assim, o entendimento necessário, se essa pessoa possui alguma doença mental, algum transtorno mental, se existe nexo com aquele delito e se isso alterou ou não o entendimento e determinação dela. E, a partir daí, nós encaminhamos para que a justiça, então, né, dê os encaminhamentos adequados. Mas se tenta sempre trabalhar da forma mais neutra possível, assim. Ok, muito obrigado, doutora Lizia. Doutor Paulo Blanc, vamos responder aqui a Ivaldo Siqueira. Ele pergunta que, assim, existem casos que a reassocialização ou soltura de um apenado que cumpriu a sentença, a justiça, busca uma avaliação psicológica ou psiquiátrica. O criminoso é solto e volta a cometer crime. A quem responsabilizar? Nesse caso, quando um sujeito comete um novo delito e ele é submetido a uma avaliação psiquiátrica visando a imputabilidade, a história dele pesa como os antecedentes, sem dúvida.
Mas o que é focado na avaliação é as circunstâncias do novo delito, da prática delito, como estava as condições mentais dessa pessoa quando ele reincidiu no novo delito. Isso é importante sempre frisar. Não se pode dizer que uma vez a pessoa sendo criminosa e considerada culpada tendo ido para o presídio, ela toda vez que cometer novo delito, ela vai ser considerada responsável também. E assim como não se pode dizer que uma pessoa que foi isenta de responsabilidade por doença mental em alguma situação da sua vida por ter cometido delito, ela sempre, a partir daí, em novos delitos, vai ser considerada doente mental e isenta. Isso não é uma regra e cada caso tem que ser avaliado ao seu tempo. Muito obrigado. Claro, fica à vontade, doutora. Então, quando o indivíduo sai da cadeia, existia o exame criminológico obrigatório. Por quê? Ele cumpriu um delito, pegou tanto tempo de pena. Terminou o tempo de pena, ele sai. Mas para o juiz da execução criminal, ele só vê o processo, ele não vê o preso. E ele tinha o exame criminológico, mas o ministro Thomas Bastos aboliu o criminológico, e o criminológico era esse exame que avaliava se ele tinha família para cuidar dele, se ele tinha condições para voltar a viver em sociedade. E agora não é mais obrigatório. Se o promotor da execução criminal achar que o cara cometeu muito crime e que a volta dele para a sociedade é perigosa, ele pode pedir um criminológico, porque as equipes que fazem o criminológico são psiquiatra, psicólogo, assistente social, o chefe da disciplina da cadeia e o diretor do presídio. Esses 5 assinam esse documento e o promotor, em base a esse documento, avalia se ele está apto ou não para voltar para a sociedade. Mas depois do Thomas Bastos, a coisa piorou muito. Por isso que você tem um absurdo no Brasil, que é a reincidência criminal do jeito que é. Porque o promotor, ele não vai pedir exame criminológico em todo mundo. Ele aceita que terminou o tempo dele de cadeia e bota ele na rua. Isso é absurdo. Eu gostaria também da participação da doutora Lisier nesse debate. Pois não, doutora? Sim. A doutora Ailda falou bastante, né, sobre a questão do preso. E eu vou agora só fazer um lembrete em relação ao nosso doente mental, o nosso imputável que está em cumprimento de medida de segurança, e ele só vai ser liberado, como já foi bem dito antes, do hospital psiquiátrico forense, a partir do momento que, digamos, a periculosidade, o risco de violência dele esteja bastante atenuado ou mesmo desaparecido. Essa avaliação é bastante complexa e é baseada em todo o tratamento que ele recebeu durante a permanência dele no hospital. É uma avaliação feita por uma equipe multiprofissional, né, onde também vai participar o psiquiatra forense, o psicólogo, o serviço social. E se tem uma série de critérios, além da vasta experiência clínica da equipe, desses hospitais também se trabalham com escalas mundialmente, digamos assim, aprovadas, que já possuem confiabilidade, que são a HCR20, uma escala criada exatamente para poder avaliar risco de violência, e a PCLR, que é um screening para psicopatia. Essas duas escalas já estão validadas, né? A PCLR foi validada pela professora Ailda, e a HCR20 nós validamos aqui no Rio Grande do Sul, lá no IPF. Então, isso dá uma confiabilidade muito grande para o nosso exame. Então, não é assim para nós liberarmos. Para poder liberar um paciente desses, né, eles realmente têm que cumprir uma série de requisitos, enfim, tem que ter uma evolução bastante favorável, e aí sim, nós nos sentimos seguros, então, para poder fazer essa desinternação. Isso lembrando que é para o inimputável, para o sujeito que cumpre medida de segurança, que estava doente mental, ou era retardado. Agora, para o preso comum, não tem nenhum exame. Não tem. Acho que eu gostaria de complementar a fala das colegas da importância dessa avaliação no final da pena ou da medida de segurança. No caso da pena não existe mais, como a doutora Ailda está explicando,
E no caso da medida de segurança do doente mental, do inimputável, como a doutora Lizia comenta, acho que é fundamental se explicar uma coisa, assim, que é importante. O inimputável doente mental, ele vem sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar e é feita uma avaliação ao término da sua sanção, quando ele vai para a sociedade, quando ele vai para a rua, e isso reduz drasticamente a reincidência associada às condições da doença mental, o que não acontece com o preso comum, como a doutora Hilda falou. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. São 21 horas 21 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Eu vou aproveitar essa boa audiência que nós estamos agora para mandar um recado para você. Põe no ar. Você já conhece o aplicativo da ABP? Fique por dentro das notícias, eventos, sorteios e novidades da Associação e também do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. O download está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixe agora e aproveite. Baixe agora e aproveite. Doutora Hilda Morana, vamos responder aqui a Liame Doris Sakuraba. Dentro do meio médico forense, existe a preocupação com a relação da medida de segurança e a sua proximidade com a prisão perpétua? Muitas acabam virando prisão perpétua porque nenhum psiquiatra tem a coragem de dar um laudo de cessação de periculosidade, né? Mas isso varia de caso a caso, né? Não se tem a intenção de fazer uma prisão perpétua. Isso não existe no Brasil. Mas o indivíduo acaba ficando no hospital de custódia ad eternum, né? Porque ele cometeu um crime grave e não tem família para cuidar, não tem condições sociais favoráveis, e aí ele fica um morador permanente no hospital. Ok, muito obrigado. Doutora Lisier, somente psiquiatra pode realizar a perícia para a imputabilidade penal? Sim, perícia de imputabilidade penal é uma perícia realizada por psiquiatras, de preferência por psiquiatras forenses, né? Que, como a Hilda já falou bem antes, né? São pessoas que têm toda uma formação, uma especialização em psiquiatria e depois fazem a sua especialização através de uma residência médica em psiquiatria forense ou através das provas da nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, né? Isso é uma subespecialidade da psiquiatria. Eu só queria fazer um adendo à pergunta anterior, né, dizendo que nós temos todo um cuidado, né, no sentido, assim, como foi bem colocado, de poder tratar esses inimputáveis para que eles possam se ressocializar. Então, a maior parte dos pacientes inimputáveis, em cumprimento de medida de segurança, tem uma evolução favorável, a maior parte deles tem doenças não curáveis, mas tratáveis, né, e se consegue estabilizar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma experiência multiprofissional muito interessante, né, no sentido de reinserir essas pessoas. Eventualmente, uma minoria, né, que são pessoas com uma patologia extremamente grave, com uma conduta extremamente violenta, como a professora Hilda já falou, com um abandono familiar, né, às vezes com uma história, digamos, de muitas reincidências, ou eventualmente com morbidade, com álcool, com drogas, com traços ou transtorno antissocial de personalidade, que daí tornam realmente a reinserção um perigo, né, um perigo para ele e mesmo um perigo para a sociedade. Mas esses casos geralmente são a minoria, a maior parte deles são recuperáveis, né, desde que adequadamente tratados, enfim, instituições que têm uma equipe, né, com formação para isso. E, doutor Paulo, no segmento dessa pergunta, após definida a imputabilidade do réu, quais os procedimentos devem ser adotados? No caso da imputabilidade, se um réu ele é concluído pela perícia que ele é imputável, muito provavelmente o juiz vai aplicar uma pena, que é uma sanção de uma pena num presídio. Ele é considerado responsável pelo que ele fez, ele pode responder pelo que ele fez. No caso da avaliação de imputabilidade, o réu for considerado inimputável ou semi-imputável, como a doutora Hilda já comentou, que é parcialmente responsável, ele vai ter ou a redução da pena, no caso do semi-imputável, e no caso do inimputável, portador de alguma patologia mental
que implique que ele não tinha noção clara do que ele estava fazendo, que o que ele fez, que ele cometeu, era uma coisa errada, antissocial. Ele vai receber uma medida de tratamento num hospital de custódia e tratamento e não num presídio. Ele vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar enquanto ele estiver cumprindo a sua sanção. Ok, obrigado, doutor Paulo. Doutora Ailda, vamos responder aqui a Wagner Vieira. Ele pergunta: os dependentes químicos de caráter mórbido podem estar sujeitos a não ser penalizados por seus crimes? Então, depois que a lei mudou, o dependente químico provado por perícia médica, ele não é apenado, ele é encaminhado para tratamento. Ele só vai cumprir pena se ele se recusar ao tratamento. Então, hoje não se prende mais o dependente químico por ser um doente, né? O dependente químico é um doente, é um sujeito que necessita de tratamento e é encaminhado para clínicas especializadas em tratamento de dependente químico. Ele não é mais apenado. Cara, obrigado, doutora Hilda. Doutora Lisier, nesse segmento da resposta da doutora Hilda, que falou sobre a questão do tratamento, o tratamento paciente ele pode ser feito com psicoterapia ou somente com psicofármacos? Vai depender do diagnóstico, né? Por isso é feita a perícia, onde o critério básico inicial é a realização de um diagnóstico psiquiátrico, né? Para pressuposto de uma imputabilidade, a pessoa tem que ter uma doença mental, geralmente uma doença mental bastante grave, tem que ter alteração do entendimento e determinação e nexo causal com delito. Se essa pessoa, então, tem essa patologia, nós vamos tratar, né, de acordo com aquele diagnóstico. Se para aquele diagnóstico houver indicação do uso do psicofármaco, nós vamos usar o psicofármaco, a psicoterapia, né, geralmente também não só a psicoterapia dinâmica, mas muitas vezes a cognitivo-comportamental, enfim, com coisas de ambiente também, auxiliam bastante na recuperação. E se trabalha muito também, né, com a terapia ocupacional, enfim, com outras abordagens também no sentido da busca da recuperação desse paciente. Muito obrigado, doutora Lisier. São 21 horas e 27 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos ver o que foi destaque na Semana ABP. Olá, está no ar o Semana ABP. No último final de semana, nos dias 10 e 11, aconteceu a 16ª Jornada Maranhense de Psiquiatria em São Luís. Organizada pela Associação Maranhense de Psiquiatria, AMP, a jornada discutiu o tema Grandes Temas em Psiquiatria, atualidades sobre antigos desafios, no Executive Lake Center, e aconteceu junto ao primeiro encontro estadual de médicos residentes em psiquiatria do Maranhão. Brasília recebeu dia 11 de novembro o terceiro encontro brasiliense de psicologia e medicina comportamental. Entre os palestrantes estiveram presentes o Dr. Jorge Salim Risk, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, a PBR, e o Dr. Antônio Geraldo da Silva, superintendente técnico e diretor tesoureiro da ABP. O encontro abordou diversos assuntos relacionados à saúde mental e contou com o apoio do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal e do Conselho Federal de Psicologia. Entre os dias 16 e 17 de novembro, Manaus cedia a terceira Jornada Amazonense de Psiquiatria e o 8º Simpósio da Liga Acadêmica de Psiquiatria do Amazonas, que acontece no auditório da Universidade Estadual do Amazonas. O evento é realizado pela Associação Amazonense de Psiquiatria, federada da ABP, concedendo 5 pontos para a prova de título de especialista. Também neste final de semana acontece a 13ª Jornada ABP Sudeste de Psiquiatria, em Vitória, Espírito Santo. O encontro será no Centro de Eventos Itamaraty Hall, Casa Aberta, com organização da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. As jornadas regionais da ABP concedem 15 pontos para a prova de título de especialista. Não perca! Este foi o Semana ABP. Até a próxima! Obrigado, Lucas Viloso. Chegou uma pergunta aqui do Linha Direta, no canal Linha Direta, que está com quem está acompanhando o nosso programa através do site da ABP, é do Tiago Leonardo. Essa pergunta gostaria da participação dos nossos 3 convidados, começando pelo Dr. Paulo Blanc,
que está em Porto Alegre. Ele pergunta, de acordo com a experiência dos doutores, como fazer a readaptação do paciente à sociedade após sair da internação? Começa por senhor, doutor. Pois não. Tiago, o seguinte, a doutora Lisier comentou agora há pouco sobre a possibilidade de algum doente mental que cometeu um delito e está em tratamento poder sair e ser reinserido na sociedade. Isso é muito importante que tenha uma atenção no atendimento multidisciplinar desde o início do seu tratamento, geralmente num hospital de custódia e tratamento, se for o caso de internação integral, ou na rede de saúde mental, se for no ambulatório, no CAPS, enfim. Essas pessoas também podem ser encaminhadas para a rede de saúde mental. O que é muito importante de dizer agora é isso. Quando o sujeito é considerado inimputável, ele não é responsável pelo que ele fez criminalmente, então ele é isento, ele é inocentado. Então o tratamento que ele recebe é o tratamento que qualquer doente mental ou que tem alguma patologia mental receberia, independente de ter cometido delito ou não. É feito um plano terapêutico individual, é feito um contato com a família, já é buscado fazer um link, uma ligação daquela pessoa com a rede de atendimento na comunidade, para que ele não perca esse vínculo da comunidade. Ele se mantenha vinculado de alguma forma a algum serviço na rua, perto da sua casa, junto com a sua família, e isso vai fazer com que ele possa sair e que ele possa continuar o seu tratamento, evitando a reincidência em delito. Participe, doutora Lisier. Então, eles praticaram normalmente delitos graves, né, do tipo homicídio, lesões corporais, delitos sexuais, e muitas vezes, até em função da característica da patologia deles, a vítima foi algum familiar. Então, é muito comum, né, que o homem, num surto psicótico, venha a tentar matar a mãe ou a esposa, e a mulher, num surto psicótico, eventualmente pratique lesões corporais ou mesmo homicídio de filhos. Então, assim, a gente começa o tratamento, né, tentando mostrar para essa família, né, que essa pessoa realmente tem uma patologia e só agiu dessa forma em função dessa patologia. Começamos aí, então, fazendo toda uma educação, enfim, dessa família, tentando trazê-la também para o tratamento, para que no futuro, quando essa pessoa estiver estabilizada, fora do surto, já tenha aderido ao tratamento, ao medicamento adequado, né, eles possam, então, fazer o seguimento desse tratamento numa unidade ambulatorial da nossa sociedade, com acompanhamento da família. Se faz todo um período de transição, assim. Esse desligamento é feito de uma forma muito cuidadosa, muito lenta, em que as equipes trabalham juntas, né, observando como é que está sendo a adaptação desse paciente, como é que está sendo a resposta, se realmente ele aderiu ao tratamento, né, se eventualmente esse paciente regride, apresenta algum risco, reiniciamos todo o processo. Né. Importante é que a gente possa ter segurança de só devolver à sociedade, à família, aquelas pessoas que a gente julgar, né, que realmente tem, digamos assim, um risco de violência bastante diminuído, né, bastante próximo dos outros doentes mentais que vivem na comunidade e que estão em tratamento. Porque a maior parte dos nossos pacientes que cumprem medida de segurança, eles também já estiveram em tratamento. E alguma coisa aconteceu ou falhou, eles não aderiram ao remédio, né, não aderiram ao tratamento, eventualmente tinha comorbidade com dependência química importante, com algum traço de personalidade, acabou fazendo esse desfecho tão reservados. Ailda? Então, na verdade, o que falta no Brasil é que Porto Alegre é privilegiado. A medicina funciona muito bem, mas no resto do país falta realmente locais para atender essas pessoas, né? Então falta ambulatórios de saúde mental, falta CAPS, e eles não conseguem um atendimento para dar. E aí podem entrar em surto psicótico de novo e voltar a matar. Agora, isso em relação ao doente mental. Tem que ter família que se preocupe, que ache um local para atendimento e que insista no tratamento. Porque, aliás, se ele estivesse tratado, ele não teria cometido crime. Porque ele só cometeu crime porque ele não estava devidamente tratado, né? Agora,
também um sonho nosso é poder tratar do egresso da prisão. O indivíduo que não é doente mental, que é plenamente imputável, que é um delinquente comum, que foi preso, que saiu da prisão, ele vai reincidir. E a gente tem a ideia de um ambulatório para cuidar. A gente não pode mudar a pessoa, mas tem traços da pessoa, como impulsividade, instabilidade, etc., que em um ambulatório que não existe, existe em outros países, mas no Brasil não, para o egresso do sistema penal, do sistema penitenciário, também seria interessante a gente poder cuidar não só do doente mental, mas como do preso comum também. Ok, obrigado, doutora Hilda. Eu quero agradecer também a nossa audiência aqui da África do Sul e também de Assunção, no Paraguai. Muito legal esse nosso programa Ultrapassando Fronteiras. Doutor Paulo Blanc, vamos responder aqui a Lia Midori. Ele pergunta que no caso do indivíduo semi-imputável, há medida de tratamento? Sim, sem dúvida. Como eu tinha comentado anteriormente, o semi-imputável, ele pode receber redução da pena ou pode ser indicado um tratamento para ele, um tratamento num local de saúde mental. Pode ser um hospital de custódia e tratamento ou um serviço de saúde da comunidade. Inclusive um consultório que ele normalmente vai prestar contas desse tratamento mês a mês para o juiz. O juiz vai ter que controlar que ele está fazendo o tratamento, que está seguindo, está indo às consultas, que está tomando remédio regularmente. Normalmente o semi-imputável é aquele sujeito que tem um transtorno de personalidade, um retardo leve, alguma situação desse tipo, que faz com que ele tinha noção do delito que cometeu, mas por uma questão de impulsividade, acabou desencadeando o delito. Normalmente são essas situações. Vamos lá, doutora Lisier. Maria Cecília, ela fez essa pergunta através do site da BP. Ela pergunta, por que o doente mental ainda é associado à violência? Isso é reflexo do preconceito? O que podemos fazer para desassociar as duas coisas? Essa pergunta é extremamente importante e eu acho que está, digamos assim, muito em sintonia, né, com todo o trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria. Se a gente pensar numa sociedade como a nossa, né, com várias causas determinantes da violência, a violência do doente mental, ela é mínima. O nosso doente mental tratado, ele normalmente não apresenta violência. A violência eventual do doente mental diz respeito àquele doente mental que não aderiu, que não está em tratamento, né, ou que não conseguiu, como foi muito bem colocado, em função da grande dificuldade desse momento de fechamento de leitos hospitalares, de toda a reforma, né, digamos, as casas de passagem que não existem ou não tem vaga, e os próprios CAPs que muitas vezes sequer têm médico. Então, isso contribui para uma desassistência, né, e que muitas vezes acaba fazendo com que essas pessoas, num surto, né, muitas vezes desamparadas, sem medicação, sem cuidado necessário, venham praticar eventualmente algum tipo de delito. Mas isso é a exceção. A maior parte dos nossos doentes mentais não apresenta periculosidade. Isso é uma ideia, antigamente, isso vem toda uma questão do preconceito, né, que algumas doenças mentais, por apresentarem, às vezes, alguns aspectos de impulsividade, ou por serem imprevisíveis em relação às pessoas não conseguirem entender alguns sintomas, eles temiam esses sintomas, né, e passavam, então, a segregar. E, na verdade, acho que o nosso trabalho é justamente o oposto, é poder detectar as doenças, tratar adequadamente, né, mas tratar elas na sociedade. Se as doenças forem bem avaliadas e tratadas e houver o espaço para o tratamento, né, se a gente acabar com esse preconceito em relação à doença mental, porque negar a doença mental, na verdade, é um grande preconceito, né, é um grande desserviço que a gente está fazendo para essa população. Se nós pudermos falar bem abertamente, como através desse programa, né, nós vamos estar fazendo com que as pessoas recebam um tratamento adequado, que elas busquem ajuda, né, e nós vamos estar prevenindo, sim, muitos quadros de violência. A participação da doutora Hilda e também do doutor Paulo nesta resposta aqui a Maria Cecília, começando pela doutora Hilda. Eu concordo com tudo que a Lisier falou.
O problema realmente é a gente ter locais de atendimento. O Brasil, com essa questão de reforma, de fechar leitos, agora recentemente fechou a Santa Casa de Campo Grande, e, enfim, para onde o doente mental vai? O doente mental ele tem que ser tratado, porque se o crime é não tratá-lo, ele tem que tomar uma medicação diariamente, por algum tempo, e com isso ele deixa de ser perigoso para a sociedade. Agora, se não tem onde tratar, se o governo não se preocupa com a psiquiatria, com locais de atendimento, aí nós vamos ter um caos generalizado na sociedade. O doente mental precisa de tratamento. E, doutor Paulo, participe, por gentileza. Sem dúvida é um preconceito, não há dúvida em relação a isso. Eu acho que isso é mais ou menos fazendo uma correlação absurda de pensar que todo pobre, todo negro é bandido, né? Porque é negro e porque é pobre. Assim, todo doente mental é perigoso porque tem uma doença mental. Não, não é. O que torna o perigo, o que predispõe à prática de algum crime, de algum delito, são as condições de desassistência, como as doutoras falaram, de não ter um local de atendimento, de não ter um suporte social, não ter na sua comunidade, não ter uma família próxima que se importe com ele. É isso que torna a pessoa violenta e criminosa. Não é uma condição como uma doença mental, assim como não é a cor, como não é o estado social da pessoa. São 21 horas e 42 minutos, horário de verão, horário de Brasil. Nós estamos quase encerrando, mas antes o Diego tem um recado para lhe passar. Põe no ar. Você já conhece o programa de educação continuada da ABP? São aulas quinzenais com temas inéditos apresentados por grandes nomes da psiquiatria nacional. Os conteúdos podem ser acessados 24 horas por dia pelo computador, tablet ou smartphone. Cada aula concede 0,5 ponto para a prova de título de especialista em psiquiatria. Não perca tempo e aproveite um mundo de conhecimento que está apenas a um clique de distância. Acesse o site do PEC ABP, www.pec-abp.org.br. Aprenda ainda mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, nos cursos online com 2 dos maiores especialistas do assunto no Brasil, os professores doutores Paulo Matos e Leandro Malói Diniz. São 2 cursos, um voltado para pais e professores e outro para profissionais da área de saúde. As aulas são 100% online, podendo ser assistidas 24 horas de qualquer dispositivo, celular, tablet ou computador, por apenas R$ 149. Acesse o site www.tdhonline e conheça a programação de cada um dos módulos oferecidos. Ok. Chegou mais uma pergunta aqui do nosso canal do Linha Direta, que está no site da ABP. Eu vou fazer essa pergunta à doutora Hilda Morana. Gostaria que a doutora Hilda Morana comentasse acerca do seu entendimento. Primeiro, de quem é a pergunta, Andréa Santos, que faz a pergunta, doutora Hilda. Gostaria que a doutora Hilda Morana comentasse acerca de seu entendimento de que a psicopatia não estaria mais incluída entre os transtornos de personalidade e qual seria a repercussão de tal entendimento na avaliação da imputabilidade do risco de violência. Não é que a psicopatia não é termo da psiquiatria. Psicopatia é um termo forense. A psiquiatria, ela classifica todo mundo como transtorno da personalidade. E a psicopatia ficou associada ao transtorno antissocial da personalidade, porque o psicopata ele é cruel. Então, a gente faz uma diferença entre o psicopata e o transtorno da personalidade através da crueldade. Se o indivíduo tem um defeito da personalidade, mas ele não tem a crueldade, então ele não é um psicopata. Ele só vai ser um psicopata se ele for insensível. E insensível, ele mata as pessoas. Então, quem mata as pessoas são os psicopatas. Numa cadeia, em todo o mundo, você tem 80% de pessoas com transtorno da personalidade. 80%, esses 80% cometem crime contra o patrimônio.
eles furtam, roubam, assaltam, mas eles não matam. 20% do pessoal que está na cadeia são psicopatas. Esses sujeitos matam. E o mundo todo, o mundo civilizado, pelo menos, tira o psicopata da cadeia comum, porque o psicopata, junto com um transtorno da personalidade, ele manipula o transtorno da personalidade e ele domina pelo medo, pela insensibilidade, pela crueldade, fazendo que o transtorno da personalidade, que cometeu um furto, assalto, etc., venha a matar, venha a agredir violentamente pessoas a mando do psicopata. Então, a gente tem que ter cadeia para psicopata, para colocar esses 20% de forma a liberar os 80% do sistema penitenciário que vão acabar se reabilitando. O Túlio Kahn, que é um sociólogo que estuda a criminalidade no país, ele fala: o transtorno da personalidade que comete crime contra o patrimônio, ele comete crime 3 vezes, em média, né? Depois ele se ressocializa, porque é muito ruim ficar preso. Aí ele monta uma mecânica, um salão de beleza, mas enfim, ele se ressocializa. Se não tiver um psicopata, porque se tiver um psicopata, ele vai ter que matar, ele vai ter que fazer coisas a mando de um psicopata, né? Então, a gente teria que ter no Brasil cadeias especiais para psicopatas não abusarem do transtorno da personalidade e permitirem a reabilitação deles. Muito obrigado, doutora Hilda. Doutor Paulo Blanc, são 21 horas e 47 minutos, estamos encerrando o nosso programa. Suas considerações finais sobre a participação na edição de hoje da ABP-TV. Quero novamente agradecer o convite para a participação nessa conversa, agradecer a companhia das colegas e todas as pessoas que se mostraram interessadas nesse tema, que realmente é encantador e assustador ao mesmo tempo, mas ele instiga cada vez mais estudo, porque é o estudo da mente humana, do comportamento humano. Quero agradecer novamente, uma boa noite a todos. Ok, doutora Lizia Teles, suas considerações finais sobre a participação de hoje no programa ABP-TV. Bom, eu também agradeço, para mim é motivo de muita satisfação ver a nossa psiquiatria forense inserida, né, digamos, no dia a dia, no cotidiano de colegas psiquiatras, enfim, da sociedade em geral, participando bastante. Isso é a melhor forma, né, de desmistificar, é poder falar bem abertamente, né, falar sobre a nossa realidade, enfim, falar sobre, digamos, alguns funcionamentos e a partir daí, então, podemos pensar junto algumas alternativas, né. Acho que foi muito gratificante, especialmente quando a gente pôde, então, falar um pouco sobre a questão da doença mental, né, sobre a importância do tratamento, né, e o quanto prejuízo pode trazer, digamos assim, essas dificuldades, enfim, da falta de assistência, né, ou mesmo do preconceito. Agradeço, então, mais uma vez o convite. Ok, muito obrigado, doutora Hilda Morano. Suas considerações finais? Eu também agradeço a participação. Eu sei que é um entendimento muito complexo para a gente, em pouco tempo, estar definindo todas as questões, mas demos o nosso melhor, né? Eu espero que se repita esse programa, que tem muita coisa a ser considerada ainda dentro da psiquiatria forense. Eu agradeço. Ok, em nome de toda a diretoria da ABP, agradeço muito a participação brilhante da doutora Hilda Morano, doutora Lizia Teles e doutor Paulo Blanc. Não poderia deixar de agradecer também a colaboração e o empenho da equipe da comunicação da ABP para fazer com que esse programa chegue até vocês todas as segundas-feiras, 21 horas ao vivo, aqui direto do nosso estúdio em Brasília. Mas agradeço principalmente a você que participou, que assistiu, que contribuiu com a sua pergunta, com a sua sugestão. Estaremos de volta na próxima segunda-feira ao vivo, às 21 horas, aqui do seu estúdio ABP-TV. Semana vitoriosa a todas e todos. Tchau, tchau.